Bom pessoal, nesse vídeo vamos ver o ambiente do Flaras, Claudio Kirner 2012. Aqui nós temos o ambiente do Flaras, a interface, a parte visual, onde nós vamos mostrar os elementos, e aqui uma outra parte da tela onde nós vamos caracterizar ou colocar os valores. Primeiramente mostramos um marcador, o ref, escrito ref aqui em cima, desse lado, né, para que possa aparecer alguma coisa. Já tem aqui as coordenadas previamente colocadas. Como a câmera está invertida, quando eu vou para um lado, a imagem vai para o outro. Então, apertando o F3, a gente consegue ter a imagem correta, sem inversão. Então eu movimento o marcador para um lado e o marcador na imagem vai para o mesmo lado. Então, nós vemos aqui as coordenadas cartesianas, sendo que essa coordenada verde é o x. Essa coordenada vermelha é o y. Os dois estão no mesmo plano. Se colocar assim, quase perpendicular, a gente percebe que eles estão no mesmo plano do marcador. Perpendicular ao marcador, nós temos o plano, a coordenada azul, que é o z. Então, verde x, vermelho y e o azul z, perpendicular. A gente consegue, olhando aqui, que esse é o ponto 1, ele está bem aqui no meio, né? Significa que ele está na posição 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. Eu deixei na realidade 20 aqui porque para subir um pouquinho a coordenada. Na realidade eu subir um pouquinho o ponto. A cena 1 é esta figura aqui, vocês estão vendo as próprias coordenadas. Ela está no 0, 0, 0 em relação àquele ponto. A rotação não existe nenhuma, né? Nem 0 em x, 0 em y, 0 em z. E a escala é todo 1. Áudio não está marcado, significa que não tem, né? E aqui o objeto 3D é o que nós selecionamos, e aqui está o endereço dele, que eu já coloquei previamente. Cabe salientar que as medidas x, y, z, tanto no ponto quanto na cena, né, a cena é a imagem, o objeto que aparece. Depois nós vamos ver que vão ter vários objetos no mesmo ponto, quer dizer, várias cenas, né, e o ponto é o que está aqui. Essas medidas 20, né, 20 significa 20 milímetros. Nosso marcador tem na parte ponta a ponta da ordem de 10 centímetros. Então esse 20 milímetros significa 2 centímetros para cima. Para eu verificar se está tudo certo, eu vou fazer uma movimentação, uma translação em x de 60, 50 por exemplo. Então ponho 5, tinha um 0 aqui já. Aí eu tenho que dar um Enter para que o movimento ocorra. Ele deverá acontecer o quê? O ponto ou a cena, que é essa cena aqui, vai movimentar para a direita, pelo lado positivo. Então, dando um Enter no 50, movimentou. Então o ponto ficou lá e a cena veio para cá. Então eu volto, significa que ela está caminhando como eu esperava. Dou Enter novamente, voltou. O Y, eu faço a mesma coisa, vou botar 50. Quando eu der um Enter, ele deve subir na direção da seta. Subiu, tá certo? Então, nós temos aqui funcionando. E o Z, se eu movimentar a cena em Z, eu ponho 50, ela deve subir. Subiu. Então, significa que a cena movimenta na mesma ordem das coordenadas. Se eu movimentar o ponto em 50, ele vem o ponto juntamente com a cena. Então, vamos lá, 50, né? Volta, dou Enter. O Y, põe 50 por exemplo, ele sobe no mesmo plano, né? E se eu movimentar o Z que está em 20 lá para uns 80 por exemplo, ele vai subir na perpendicular.
né? Por exemplo, 50. Subiu, né? Tiro, volta a 0. Aí como o 0 ele fica na base, eu quero que ele suba um pouquinho para visualizar, eu deixo com 20, que é 2 centímetros para cima, que dá muito bem para visualizar. Então nós vimos aqui que o marcador funciona, né, nas translações no sentido da seta. Translação negativa, por exemplo, x igual a menos 50, né, se eu der um Enter agora aqui, ele vai para a esquerda, certo? Então, voltando ao 0, dando Enter, a gente viu as translações. No caso de rotação, a rotação funciona de acordo com a regra da mão direita. Eu coloco o polegar na direção da seta e a direção dos dedos é a direção de rotação positiva, né? Então, voltando aqui, se eu rotacionar 90 graus na direção da seta, colocando o polegar na direção da seta, ele vai rodar nesse sentido aqui, no sentido de deitar esse azul para baixo. Então vamos rotacionar 90 aqui, eu coloco 90, 9, dou um Enter e ele rodou. O eixo rodou em direção ao X, que ficou como se fosse o eixo de rotação, né? Eu boto o 0 novamente. Se eu rodar em torno de Y, né, significa que o Y fica fixo, o verde deve ir lá para o fundo e o vermelho vem para cá, né? Roda no sentido anti-horário, né? Ele rodou no Y. Isso, exatamente, no Y, que o Y é o vermelho. Então ele roda 90, subindo, o azul tem que descer e o verde vai lá para baixo. Vamos fazer de novo. O azul desceu, o verde vai para baixo, né? E assim por diante. Vocês podem, eu vou deixar esse projeto numa área e vocês poderão exercitar então esse comportamento, não esquecendo que nós trabalhamos com milímetros e ângulos em graus, né? E você consegue alterar o ponto aqui nesse campo, e sobre o ponto a cena também pode ser transladada em relação ao ponto. É isso aí, obrigado pela atenção.